Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula em Libras. Vocês lembram o que a gente aprendeu na nossa primeira aula? Bom, a gente conceituou um pouquinho o que é identidade surda e cultura surda. Vocês lembram o que é isso? Identidade surda. Temos várias, diversas, mas a principal, que é a identidade surda, a política, que é a pessoa surda que se vê ali como diferente, mas ele tem orgulho disso. Ele não vê a surdez, a pessoa surda como falha ou defeito. Ele utiliza a língua de sinais, a Libras, no caso aqui no Brasil, para se comunicar. Já a cultura surda são os costumes, os modos, as vivências, a literatura surda, as artes visuais e tudo isso que engloba no mundo da cultura surda. E dentro da cultura surda, a Libras também é o cerne de tudo isso, porque é a partir da língua deles que eles vão fazer essas produções culturais, que eles vão interagir e se comunicar. Bom, então hoje nós vamos começar a praticar. O tema da nossa aula é o alfabeto manual, os números e também vamos começar os nossos primeiros sinais, as saudações, a falar um oi, tudo bem com uma pessoa surda. Tá, mas antes da gente começar então a prática de hoje, de fato, vamos também relembrar rapidamente o que a gente aprendeu na nossa primeira aula, além da identidade surda e da cultura surda. Nós desconstruímos o mito de que a Libras é mímica ou gestos e entendemos que ela é uma língua natural, complexa, com estrutura completa, própria e com gramática. O que isso quer dizer então? Que a Libras, ela por ser uma língua, ela segue uma regra para ser executada, cada sinal. Além disso, a Libras, diferente do português, que é oral auditivo, a Libras, a execução dela é visual espacial, ou seja, na hora da gente estar se comunicando, a pessoa vai olhar as nossas mãos, o nosso corpo, o nosso movimento, dentro desse espaço onde a gente vai executar. É assim que a gente estabelece a comunicação. Já no português, eu falo, vocês escutam o som através da minha oralidade, vocês recebem e entendem a comunicação. Então, a gente percebe essa diferença na estrutura entre as duas línguas. A gente também viu um pouquinho sobre os 5 parâmetros, que é orientação da mão, direção, ponto de articulação, configuração de mão e as expressões. E nesse caso, as expressões são as faciais, mas o corpo também. A gente se expressa através do corpo. Então, todo o nosso corpo, tirando as mãos, ele está incluso dentro dessas expressões. A gente viu também que, dependendo dessas configurações de mão, um único detalhe que a gente muda, já muda o significado do sinal. É conhecido como os pares mínimos, ou seja, apenas um desses parâmetros muda. Por exemplo, o exemplo que eu trouxe na aula passada, o sinal de sábado, feito na frente da boca, a configuração de mão e o movimento é o mesmo, mas o ponto de articulação de aprender e sábado é diferente. Sábado e aprender. Então, um único detalhe, que é o ponto de articulação, a gente muda o sinal. Eu vou trazer outros exemplos também dos pares mínimos, para vocês também já irem aprendendo alguns sinais. O sinal de fácil, para cima, fácil. Aqui na testa, na têmpora, fácil, fácil, fácil. E o sinal de amanhã, amanhã. Perceberam a diferença? Fácil, a direção, o movimento para cima e amanhã para baixo. Temos outros sinais também. O sinal de eu, é o dedo indicador, eu. E o sinal de meu, que é com a palma da mão. Meu. Eu.
meu. Viram alguns pequenos detalhes, um parâmetro ali que a gente muda, já muda o significado do sinal. E por isso que é tão importante a gente aprender os 5 parâmetros na hora da gente estar executando o sinal, para a gente conseguir saber o significado de cada sinal que está querendo dizer ali. Ainda dentro da cultura surda, a gente aprendeu que o quê? Dentro da cultura surda, começamos a compreender como que a visualidade ela vai moldar a vida dessas pessoas. Então isso é desde a adaptação das casas, como as luzes, até a arquitetura dos ambientes e a forma como essas pessoas convivem. E o mais importante também, que a gente aprendeu na aula passada, nós apagamos de vez o termo surdo-mudo do nosso vocabulário, entendendo que o que? A identidade surda, ela é o orgulho de ser, de pertencer ao povo surdo, com a sua língua e a sua cultura própria. Então hoje nós vamos aprender o alfabeto manual, a diferença estrutural dos números na Libras e as nossas primeiras saudações. Então vamos lá, vamos começar pelo alfabeto manual, que nós chamamos, além de alfabeto manual, nós chamamos de datilologia. O sinal do alfabeto manual é este. Um detalhe importante na Libras, nós não conversamos soletrando palavra por palavra, ok? A gente usa a datilologia para casos específicos. Então, o alfabeto manual ele é usado para nomes próprios, às vezes não tem o sinal, lugares também que ainda não tem o sinal, ou quando você não conhece o sinal específico daquela palavra. Aí você utiliza a datilologia. Então, antes da gente começar a fazer as letras juntos, eu quero passar uma dica para vocês. Durante o nosso curso, para explicar como montar o sinal, eu vou usar bastante os nomes de cada dedo da nossa mão. Então, é importante a gente saber também o nome de cada dedinho. Então, para ninguém ficar confuso aí na hora da prática, na hora que a gente estiver sinalizando, vamos dar uma olhada nessa imagem aí. Ó, nós temos o polegar, o indicador, o dedo médio, o anelar e o dedo mínimo, ok? Memorizou? É importante a gente gravar bem esses nomes, porque na hora que eu vou falar as coisas como encoste o polegar no indicador e dobre o anelar, para a gente conseguir fazer aqui a configuração de mão. Então, para a gente conseguir executar, saber esses nomes é importante. Mas também a gente vai olhar na hora da execução, na minha mão, isso é importante. Prestar atenção na hora que eu estiver sinalizando. Agora é a hora de focar de fato na mão. Ok, então tudo certo com a anatomia da mão, dos dedos. Agora sim, nós vamos para a nossa datilologia. Vejam, aqui do lado está o nosso quadro de referência. Nós vamos fazer o alfabeto junto, da letra A a Z. Então preste atenção no formato da minha mão e eu quero que vocês repitam junto comigo, porque é assim que a gente vai conseguir memorizar e a nossa mão, nosso músculo, os nossos tendões, eles vão começar a se acostumar. Então quanto mais a gente praticar, é a mesma forma na academia, quanto mais a gente pratica, o músculo ele vai tendo aquela memória, ele vai salvando aqueles movimentos. E é a mesma coisa que a gente vai fazer com a nossa mão também. Tá, então vamos lá. Vamos começar com a letra A. Mão fechada, a palma da mão para frente, você fecha a mão e o polegar encostado ao lado do indicador. Então você encosta ele. Letra A. Conseguem perceber? Palma da mão, fecho e encosto aqui o indicador. Esta é a letra A. Tem muita gente que pergunta, qual mão eu uso para sinalizar? Isso não é uma regra. Geralmente, você vai utilizar a sua mão dominante. Qual é a sua mão dominante? Com qual mão você escreve? Direita? Esquerda? É a partir disso que daí você vai utilizar. Mas aí você pode testar também. Verifique qual que é a mão que você tem mais facilidade na hora de executar. Então, a letra A. Letra A.
Conseguiram fazer? Então, salvem aí. Letra A. Vamos para a próxima letra. Letra B. Mão aberta, com os dedos juntinhos, assim. Os dedos apontados e unidos para cima, com a palma da mão para frente e o polegar dobrado, tocando a palma da mão. A letra B. Vamos lá? Letra B. Algo muito importante, porque essa era a direção da palma. Se a gente fizer assim, a pessoa que está visualizando não vai conseguir ver o B. Eu consigo ver o B, mas eu estou me comunicando com a pessoa que está à minha frente. Então, letra B. Ele precisa visualizar qual que é o formato da minha mão para ele entender. Próxima letra. Letra C. Mão com os dedos curvados e unidos. Letra C. Olha, parece o desenho mesmo do C. Letra C. Isso é fácil. Próxima letra. Letra D. Mão com o indicador apontado para cima. Indicador apontado para cima, enquanto os demais dedos, eles vão formar um círculo. Eu vou juntar eles. Ó, um círculo. Conseguem ver? O indicador aqui para cima e o resto forma um círculo. Pronto. Letra D. Conseguem verificar como que tá o formato? Ó, letra D. Próxima letra. Letra E. Mão com os dedos curvados, palma para frente. Você vai fazer isso daqui, ó. Letra E. Próxima letra. Letra F. Mão com o dedo mínimo, anelar e médio apontados para cima, que são esses três aqui, vão ficar para cima. E aí você vai flexionar o indicador. Olha, apontando para frente. Ele vai ficar assim, ó, para frente, ó. Flexiona o indicador. E o polegar a gente vai encostar no dedo indicador. Letra F. Olha como é que fica a configuração de mão. Letra F. Depois que aprendermos o alfabeto manual, uma música que muitas pessoas utilizam para praticar é a música da Xuxa, o abecedário. A de aluna, beijo baixinho, sede coração. E aí a gente também já vai aprendendo alguns sinais junto com isso. Vamos lá, próxima letra. Letra G. Mão com o dedo mínimo, anelar e médio dobrados e encostados na mão. Ó, vou descer eles. Ó, encostados na palma da mão. Pronto. O que mais? Dedo indicador apontado para cima, ele já tá para cima. Para frente também. Ó. Com a palma da mão para frente. E o dedo polegar encostado na lateral do dedo indicador. Assim. Letra G. Então vamos lá. A gente deu assim. Esses três dedos. Indicador para cima e esse a gente encosta. Pronto. Letra G. Conseguiram executar? Ó, desço. Letra G.
E a palma da mão para frente para a gente visualizar a configuração. Letra G. Próxima letra. Letra H. Mão com o dedo mínimo e anelar dobrados e encostados na palma da mão. Pronto, desce. Automaticamente, quando a gente desce esses dedos, ó, esse daqui já dá uma puxada para frente, né? E aí você vai colocar o dedo médio e indicador apontados para cima, do jeito que já tá para cima. E o polegar, a gente vai colocar entre eles, no meio deles, ó, entre o meio do dedo indicador e o dedo médio. Essa é a configuração de mão. E aí agora a gente vai, a letra H, ela tem um movimento. Então a gente vai girar a mão pelo pulso, aqui. E aí o movimento vai ser este daqui. H. Viu? O H começa assim e o movimento semicircular para dentro. H. H. Vamos para a próxima letra. Letra I. Vamos fechar a mão, a palma da mão para frente. Vamos fechar todos os dedos, menos o dedo mínimo. Deixa ele para cima, apontado para cima. Letra I. Ó. I. Consegue ver? Letra I. Próxima letra. Letra J. Nós vamos fechar a palma. Vai ser a mesma configuração da letra I. Vamos fechar todos os dedos e a palma para frente, com o dedo mínimo apontado para cima. E essa letra, ela tem um movimento. Então, nós vamos girar a mão pelo pulso também e ficando a palma para dentro. O que vai acontecer nesse movimento? A gente vai desenhar o J no ar. J. J. Aí você lembre, mentalize aí como que é o desenho do J. A gente faz assim, né? Então, configuração de mão é a mesma do I e a gente vai fazer o sinal de J. Você faz um ganchinho. J. Ok? Próxima letra. E repitam comigo os sinais. Não esqueçam de repetirem também. Letra K. Mão com dedo mínimo e anelar dobrados e encostados na palma da mão. Se você não conseguir encostar, não tem problema. Só dá uma descidinha nele assim. Isso. Aí, o dedo médio e indicador apontados para cima e o dedo polegar entre eles. A configuração de mão é a mesma do H, mas o movimento vai mudar na letra K. O movimento vai ser para cima. K. Então, você faz a configuração de mão e joga para cima. K. Tem gente que faz assim, K, ou assim, K. Os dois movimentos são válidos. K e K. Então, a gente vai mover a mão para cima. K. Conseguiram? Beleza. Próxima letra. Letra L. Mão com o dedo mínimo, anelar e médio dobrados, encostados na palma da mão, se você conseguir. Se você não conseguir, não tem problema. E olha só, sobrou o polegar e o indicador. O desenho, o formato dele já parece um L, certo? Vocês conseguem visualizar o desenho de um L aqui? Esse é o sinal da letra L. Sim, não tem movimento, é isso. E aí a palma para frente, L. Ok? Pegaram? Vamos desfazer o sinal e vamos fazer novamente. L. O polegar fica apontando
para a esquerda, na lateral, e o indicador para cima. Pronto. Tem uma coisa que a gente escuta muito nos cursos, quando a gente começa a aprender o alfabeto, os sinais, em que a mão, a mão tá doendo, meus dedos estão doendo, não tô sentindo nada. Isso é normal, porque a gente não utiliza com tanta frequência o movimento, os tendões, essa musculatura. Então é normal que isso aconteça. O que a gente indica é fazer um alongamento antes de iniciar a sinalização, ok? Vamos lá. Letra M. Mão com o dedo indicador médio, anelar apontados para baixo e distendidos dos demais. Os demais vão ficar o quê? Dobrados, e aqui a gente junta eles. Pronto. Ficam unidos. Indicador, médio e anelar. Os demais, eles vão ficar escondidinhos aqui, ó. M. Conseguiram? Vamos lá, desfazer o sinal e fazer de novo. Ok. Próxima letra. Letra N. Mãos com o dedo indicador e médio apontados para baixo, estendidos e unidos, e os demais dedos dobrados, escondidinhos aqui atrás também, ó. A diferença entre o M e o N é a perninha deles. O M, 3 perninhas, e o N, 2. Conseguiram? Ok. Próxima letra. Letra O. Então, a mão com os dedos unidos, fazendo o formato de um círculo, ó. Um círculo. A palma da mão, ó, a orientação da palma da mão, a gente vai virar aqui, no meu caso, para a esquerda. E vamos fazer o formato de um círculo, com os dedos curvadinhos, todos juntos. Letra O. Conseguiram? Letra O. Vamos para a próxima. Letra P. A mão com o dedo mínimo e anelar dobrados, ó, encostados aqui na palma da mão, ó. Mínimo e anelar. Os dedos médios, o dedo médio e indicador apontados para frente e o polegar colocado entre eles. Essa configuração de mão é a mesma do H e a mesma do K. A diferença é a orientação dela, como que ela vai ficar. Vejam o H para cima, com um movimento semicircular aqui para a esquerda. O K, movimento para cima, e o P a gente desce. Letra P. Conseguiram? P. Agora vamos para a próxima letra. Letra Q. Mão com o dedo mínimo, anelar e médio dobrados e encostados na palma da mão. O dedo indicador, ele vai ficar apontado para baixo. Então a gente vai apontar o dedo para baixo. Com a palma da mão vai ficar aqui para dentro. Eu consigo ver a minha palma da mão. E o dedo polegar, a gente vai encostar ele aqui na lateral do indicador. Pronto. Letra Q. Ela parece o G. O G é para cima, orientação para cima. E o Q para baixo. Letra Q. Conseguiram? Ok. Próxima letra. Letra R. A palma da mão para frente, dedo mínimo, anelar e o polegar dobrados
unidos aqui na frente da palma. E o dedo médio e o dedo indicador, nós vamos cruzá-los. Ó, entrelaçar um com o outro. Letra L, sem movimento. Essa é a letra L. De novo. Indicar dedo mínimo, anelar e polegar. A gente cruza na frente da palma. O médio e o indicador, a gente vai entrelaçar eles. Vai cruzar. Letra E. Ok? Próximo sinal. Letra S. A palma da mão para frente, mão fechada e o polegar na frente dos demais dedos. Olha, letra S. Lembra que o A era o punho, a mão fechada e o polegar aqui na lateral? Letra A. O S, a gente coloca o polegar na frente. Tem muita gente que confunde essas duas letras, então vamos decorar. A, polegar na lateral. S, polegar à frente dos demais dedos. Letra S. Pronto, vamos para a próxima letra. Letra T. Mão com o dedo mínimo, anelar e médio apontados para cima. Dedo indicador flexionado, apontado para frente. Para frente. E o dedo polegar, nós vamos encostar aqui na lateral do dedo. E do lado de dentro. Ó. O F, ele fica aqui para fora. F, Q. E o T fica atrás. Aqui, ó. Tá vendo? Frente, trás. Aqui é a letra T. Letra F fica aqui fora. E o T fica aqui atrás. Letra T. Ok? Próxima letra. Letra U. Muito fácil essa. Mão com a palma para frente, com o dedo indicador, esse aqui, médio, apontados para cima e unidos. E os demais dedos a gente vai colocar aqui, ó. Encostar o indicador e o anelar na palma da mão e o dedão à frente deles. Letra I. Ok? Letra U. Próxima letra. Letra V. A mão com a palma para frente, com o dedo indicador e médio apontado para cima e os demais a gente vai juntar, vai fazer o mesmo movimento aqui para a letra U. A diferença entre o I e o V é que o indicador e o médio eles vão ficar separados, fazendo de fato o desenho da letra V. Veja, letra V. Enquanto o U é fechado, o V é aberto. Alguns sinais eles são bem icônicos em relação à escrita da própria letra. Então a gente consegue, em algumas letras, visualizar de fato o desenho, a curvatura daquela letra. Letra V. Ok? Próximo sinal. Letra W. Mão com o dedo indicador, médio e anelar apontados para cima e separados. E os demais dedos, que é o dedo mínimo e o polegar, juntos, encostados aqui na palma. Letra W. Olha, outro sinal que a gente consegue perceber o desenho da letra W.
E a orientação da palma continua a mesma, para frente. Letra W. Próxima letra, letra X. Mão com o dedo indicador esticado. Os demais a gente vai fechar, ó. Fecha. E aí, a gente vai fazer o que com esse indicador? Vamos flexionar ele. Ó, como é que fica? Tá vendo? Letra X. Aí a gente vai fazer assim, ó. A palma da mão, a gente vai virar ela para a esquerda e descer. Ó, como o indicador fica apontado para frente. Mas a gente vai fazer um ganchinho com ele, ó. Ó o ganchinho. E a gente vai puxar. X. Letra X. Movimento para trás, para frente de você. Perto do seu corpo. X. Letra X. Próxima letra. Letra Y. A mão com a palma para frente. Dedos polegar e mínimo continuam assim, estendidos. E os demais dedos, indicador, médio e anelar, a gente desce. Encosta aqui na palma da mão. Se não conseguir encostar, não tem problema. Faz até onde você consegue. Com a prática, a gente vai melhorando esses movimentos. Letra Y. Ó. E aí o movimento. Y. Y. Conseguiram? Próxima letra. Letra Z. Mão com o indicador apontado para cima, enquanto os demais formam um círculo. A gente vai desenhar o Z no ar. Mentalizem como que é a curvatura do Z. Como que é o desenho? E aí você vai desenhar. Letra C. A gente, quando é criança, a gente desenha muito as letras assim, no chão, na areia. É a mesma coisa que você vai fazer. Inclusive, com o próprio dedo a gente desenha. Então, é isso aí que você vai fazer. Letra Z. Pronto. Este é o sinal da letra Z. Z. Agora vamos para alguns caracteres especiais e acentos. Por exemplo, a gente fez o sinal de C, da letra C. Como que fica o C cedilha? Então, vai ser o mesmo formato da letra C, a mão com os dedos curvados e unidos, e a gente vai colocar um balanço nele. A gente vai balançar a mão para frente e para trás, ó. C, cedilha. Ok? Letra C e o C cedilha, o movimento. C cedilha. Ok? C cedilha. Esse foi fácil. C cedilha. Tem uma coisa importante que eu já falei, mas eu vou falar novamente. O alfabeto manual não é a Libras. A gente não fica se comunicando através da datilologia. Eu vou falar... Não, cada palavra, em tese, vai ter o sinal específico para aquilo. Então, a gente usa o alfabeto manual, é um empréstimo linguístico, para a gente conseguir fazer, escrever as palavras que não tem, então, sinal. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que não faz parte da comunidade surda, não tem o sinal próprio. Por exemplo, o meu sinal de batismo é esse aqui. Paulo, olha, configuração em P. Paulo. Mas e se eu não tivesse o meu sinal de batismo? O meu sinal é como se fosse o meu próprio nome. Lá na certidão de nascimento é o meu nome. Então, o meu sinal é a mesma coisa para a comunidade surda. Mas e se eu não tivesse? Então, como que eu iria fazer? Eu iria ter que soletrar o meu nome. P-A-U-L-A. Paulo. Então, é para esses casos específicos que a gente utiliza a datilologia. E quando uma palavra tem um acento agudo. Então, a mão com o indicador apontado para cima e os demais a gente fecha. Essa é a configuração de mão que a gente vai fazer o acento agudo. Todos os dedos fechados, palma de mão para frente. E aí a gente vai mover a mão na diagonal.
de cima para baixo. Assim. Esse é o acento. Temos a vírgula também. Você faz a curvatura da vírgula. Mas, por exemplo, vamos fazer o nome de José. J-O-S-E, acento. José. Tem gente também que utiliza José. O acento a gente puxa para cima. E aí a vírgula, curvatura que a gente faz. Isso aqui a gente utiliza muito mais para quando a gente está trabalhando com português escrito e tal. E a gente vai mostrando cada coisinha. Mas a gente não utiliza, por exemplo, o sinal de vírgula na hora de sinalizar. Acento circunflexo. A mão com o indicador da mesma forma. A palma da mão para frente. Os demais dedos fechados. E aí a gente vai desenhar o acento circunflexo. Então, por exemplo, no sinal de vovô, V-O, acento. Conseguiram perceber? V-O, acento. Então, nessas ocasiões, a gente utiliza o acento agudo e o acento circunflexo. Bom, agora vamos tentar fazer o nosso nome com a datilologia que a gente acabou de fazer. Qualquer coisa você pode pausar essa aula, volta, veja que eu paro novamente e tente fazer. Vamos lá, por exemplo, o meu nome. Eu vou fazer o meu nome que é composto para vocês verem outra questão também. Ana Paula. Então vamos lá. A-N-A. Ana. E aí como que eu faço Paula? Eu vou dar um espaço aqui, ó, com a mão assim, ó. Espaço P-A-U-L-A. Ana Paula. E aí eu tô fazendo mais à frente para vocês verem a minha mão, mas geralmente a gente sinaliza aqui. Então, Ana Paula. Não precisa ser muito para cima, muito assim. E a gente também não precisa fazer Ana Paula. E não. Então, a gente vai fazer aqui, mais para o nosso ladinho mais perto. A-N-A. Ana. Espaço. P-A-U-L-A. Ana Paula. Agora vamos praticar. Tentem reproduzir o nome de vocês usando a datilologia. Vou usar aqui alguns exemplos. Vamos fazer o sinal de Sueli. S E L E. Sueli. A gente já viu também como faz o sinal de José. Vamos pegar mais um nome. Guilherme. G O I L H E R M E. Então vejam agora, eu vou deixar o quadro de referência e eu quero que vocês tentem reproduzir o nome de vocês, fazendo a datilologia. Vou deixar um tempinho aqui na tela para vocês, ok? Tentem fazer agora. Pausa o vídeo e tenta fazer agora, nesse momento, para a gente dar continuidade à próxima etapa, ok? Agora, a próxima etapa é os números na Libras. E aí a gente tem uma diferença entre os números cardinais e de quantidade. Então, bora lá, vamos para os números. E aqui vai uma dica para vocês. Na língua de sinais, nós temos configurações de mão diferentes para os números cardinais e para os números de quantidade. A gente tem também os números ordinários. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com os números
cardinais. Em que situação que nós vamos utilizar os números cardinais? Nós utilizamos ele para falar o número do nosso RG, do nosso CPF, o nosso número de telefone ou o número de uma casa. Então, vamos lá, vamos ver como que a gente faz aí os números cardinais. Vamos lá. Número 1. A mão fechada, apenas o polegar estendido e o polegar a gente vai apontar para cima. A palma da mão a gente vai mudar agora. Ela vai ficar de frente para você. Fecha todos os dedos e deixa apenas o polegar estendido. Este é o número 1. Parece o sinal de beleza que a gente conhece. Tudo bem, tudo beleza? Tudo jóia? Então, fecha todos os dedos e o polegar apontado para cima. Número 1. O número 2, vai continuar a mesma configuração aqui, a palma da mão virada para a gente. E vamos abrir o dedo indicador. Vamos estender ele, ele vai ficar virado aqui para a lateral. Número 2. Então, número 1, número 2. O número 3, a gente desce o polegar, abre o dedo médio e o anelar. 3. Número 3. E eles estão virados para cá. Essa é a configuração. Número 4, vamos abrir no mini, dedo mínimo. 4. O número 5, a mão, nós vamos fechar o dedo polegar, mínimo e o anelar. E vamos ficar com os dedos indicador e dedo médio para cima. E a gente vai curvar levemente eles, ó. 5. Olha só como é que fica a configuração de mão. Curva, 5. E aí continua com a mesma orientação. Palma de mão aqui virado para a esquerda. 5. Este é o número 5. Número 6. Nós vamos fazer o desenho do 6 com a própria mão. Indicador médio, anelar e mínimo. A gente vai fechar eles para fazer uma curvinha. E o polegar virado para cima. A orientação da mão, ó, a gente vai fazer esse aqui, ó. Número 6. Conseguem visualizar? Número 6. Ó. Parece o desenho do 6. Número 7. Vamos fechar. Mínimo, anelar, dedo médio. Vamos esconder eles. Vai ser a configuração do 2, do número 2. E vamos descer o indicador, que é o do ladinho. Número 7. 7. Número 8, vamos fechar a mão. E vai ficar para frente a palma da mão. E o S sobre os dedos unidos. E o polegar sobre os dedos unidos. Parece a letra S. Só que aí há uma diferença entre o S e o 8. A gente vai fazer isso aqui, ó. 8. Fecha. 8. E tem esse movimento aqui, ó. 8. Número 9. Lembra da configuração de mão pro número 6? Então, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Vamos virar. Ó, 9. Número 9. Consegue visualizar? Número 9. Aí o 10 vai ser composto. A gente vai utilizar uma e o 0. E 0. E aí vai ser essa sequência para a gente fazer os demais números. Número 11. Número 11. Tem gente que faz assim, 11. Aí 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, aí vamos pro 20, 2, 0, 21, 22, 23, 24. Geralmente quando são números iguais, por exemplo, 22, 44, 55, 66, 77, a gente dá essa balançadinha assim para a pessoa ver que a gente está tratando de número 77. E aí assim em diante. Agora vamos para os números de quantidade. Nós usamos para contar coisas. Por exemplo, um carro, 2 cadeiras, 3 pessoas. Ou podemos usar assim, 3 pessoas. Então a configuração de mão, ela muda um pouquinho. Vocês perceberam como que eu sinalizei? Por exemplo, para me referir a um carro, eu fiz assim, ó. Um carro. Em vez de fazer um carro, eu fiz um carro. Porque a gente está se referindo à quantidade. O sinal de quantidade. Quantidade. Configuração em S e você vai abrir um dedinho por vez. Quantidade. Quantidade. Então, a quantidade para o número 1. Quantidade de uma coisa só. Você vai fechar todos os dedos. A palma da mão vai ser virada para você. Põe 1. Quantidade para 2. Essa é o número 1. Quantidade para o número 2. Então, vamos lá. Fecha esse dedo mínimo, polegar, vira para você. Número 2. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Perceba que os dedos eles estão apontados para cima. Então, para uma coisa, para 2, para 3, para 4 objetos. 4 carros. Então, essa é a configuração. A partir daqui, com 5, aí se repete. Aí fica igual os demais números. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Então, a única diferença que a gente faz é do 1 ao 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Conseguiram? Esse tá fácil. Agora, para a gente memorizar os números, vamos fazer a nossa idade, então. O sinal de idade. Vamos primeiro aprender o sinal de idade. O sinal de idade é esse daqui. A configuração de mão vai ser Y. Vocês já aprenderam a configuração de mão em Y. A orientação da mão. O dorso, que é essa parte aqui, ele vai ficar virado para frente. Então, o dorso para frente. O ponto de articulação vai ser aqui no ombro. Então, é onde vamos posicionar o sinal. Ele vai encostar no ombro e o movimento é para cima. Idade. Configuração de mão e idade. Movimento para cima. Este é o sinal de idade. Então, agora vamos fazer a nossa idade. Quantos anos você tem? Então, vamos lá. Eu, por exemplo, a minha idade. Idade. Conseguiram descobrir qual que é a minha idade? Aqui, ó. Eu vou falar em português. Esta é a minha idade. Agora, você vai fazer a sua idade. Vou deixar o quadro aqui com os números para você fazer a sua idade. Aí você pausa o vídeo e tenta reproduzir fazendo com a sua idade. Idade, a minha idade é... Aí você faz os números. Muito bem. Conseguimos fazer o nosso nome usando o alfabeto manual e
também aprendemos o sinal de idade e conseguimos fazer a nossa idade usando os números. O sinal de número. Configuração IS, aqui. Número. Agora, para a gente começar a se comunicar de verdade, vamos então aprender as nossas primeiras saudações. E para isso, um lembrete. A expressão do seu rosto é ela que vai dar a entonação da sua fala. Se você está feliz, triste, contente, alegre. Da mesma forma que a gente tem as modulações na nossa voz, a gente consegue perceber quando uma pessoa está animada, quando uma pessoa está triste. A gente consegue ver isso pela voz da pessoa. É a mesma coisa que acontece na área da Libras. Então vamos tentar incorporar esta parte da expressão também. Vamos aprender o primeiro sinal. Oi. Mão configurada na letra O. Você estica o dedo mínimo para cima, como se fosse a letra I. E aí agora a gente vai fazer um movimento circular. Olha. Oi. Esse é o sinal de oi. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, tem gente que faz assim. Então vai depender muito da sua forma de se expressar. Oi, 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 tudo bem? Olha, mais um sinal para a gente aprender. O sinal de tudo bem. Mão fechada com as pontas do dedo tocando no queixo. Ó, aqui. Bom, aí você vai abrir, ó. Abrindo a mão para frente. Esse é o sinal de bom. Oh. Bom. 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 E a gente vai juntar com o sinal de joia, que é com o polegar. Este daqui que a gente usou para fazer o número 1, então para cima. Então vamos juntar os dois. Bom, beleza. Bom, beleza. Conseguiram? Tudo bem? Aí se é uma pergunta, você vai fazer tudo bem? Você vai perguntar aqui com as suas expressões. Tudo bem? Ou você vai responder. Tudo bem. Tudo bem. Próximo. Qual o seu nome? Como que a gente pergunta para a pessoa qual o seu nome? Configuração de mão em U, dedo indicador e médio unidos, lembra? Ou, agora passando da esquerda para a direita, a palma da mão para frente. E aí, para a gente fazer a pergunta, a gente vai utilizar aqui o ponto de interrogação na nossa cara, na nossa expressão. Então, tudo bem? Então, qual o seu nome? Você vai fazer essa interrogação utilizando a sua expressão aqui corporal, facial. Qual o seu nome? Ok? E aí, para você responder, meu nome. Vai ser a mesma configuração de mão e U, só que em vez de ser para frente, você vai virar para você. Isso significa meu nome, que está virado para mim, ó. Meu nome. Tem gente que usa o sinal de meu, faz nome, faz meu nome, mas dependendo muito. Mas tá aqui, meu nome, com a mesma configuração. Aí você vai, meu nome é... Conseguiram pegar que nome que eu fiz? Agora eu vou perguntar para você, qual o seu nome? E você vai responder. Aí você responde. Ok? Vamos aprender mais um. Então, a gente aprendeu. Oi. Tudo bem? Seu nome e meu nome. Agora, o sinal de idade, a gente já aprendeu.
configuração de mão em Y, com o dorso da mão virado para frente, tocando o ombro, com o movimento para cima. Idade. Agora eu quero perguntar para a pessoa, qual que é a sua idade? Como que a gente formula isso em uma pergunta? Da mesma forma que a gente utilizou a nossa expressão facial corporal para fazer o ponto de interrogação, a dúvida, é da mesma forma que a gente vai utilizar aqui idade. Então, idade. Qual que é a sua idade? Você vai perguntar, ok? E aí, para responder, minha idade, 30, ok? Agora vamos lá. Bom dia. Vamos usar o mesmo sinal de bom que a gente fez. A mão abrindo aqui a partir do queixo. Bom. E aí a configuração ID, a gente vai fazer aqui, ó, da esquerda para a direita. Dia. Bom dia. Bom dia. E esse bom dia tem variação também. É uma forma que eu utilizo para sinalizar, mas a gente tem também aqui, ó, bom dia. A gente pega a configuração em D, que encosta aqui, ó, na nossa têmpora, da esquerda para a direita. Bom dia. Eu já vi gente também fazendo bom dia, de que tá acordando, dia, bom dia. E já vi também bom dia, assim. Então aí vai depender muito da sua localização, da sua região onde você está. A gente percebe essas variações, então, linguísticas dentro da Libras. Quer dizer que um tá certo, outro tá errado? Não. É apenas a forma como aquela pessoa ali está se comunicando, falando. E é importante a gente também aprender, entender um pouco dessas variações, porque na hora que a gente estiver estabelecendo uma conversa, independente do sinal que a pessoa for utilizar, a gente vai saber o que significa. Então vamos lá agora para o sinal de boa tarde. Vamos utilizar o sinal de bom aqui no queixo, ó, saindo do queixo para frente. Bom. E aí vamos usar esse braço como apoio. E a outra mão assim. Tarde. Então, boa tarde. Tem gente que sinaliza sem esse apoio aqui e faz boa tarde. Ok? Então, boa tarde. Boa tarde. Aí o que significa isso daqui, ó? É como se o sol estivesse se pondo. E aí é o mesmo movimento que a gente faz. Boa tarde. Vamos para o próximo sinal. Sinal de boa noite. A gente repete o bom aqui, saindo no queixo. Bom. Bom. Boa noite. Como que a gente faz noite? Configuração essa, assim. Essa daqui você vai passar pela frente. Boa noite. Boa noite. E a gente também tem variação para esse boa noite. Temos também boa noite, de que está escuro. Boa noite. Temos também o sinal de boa madrugada. Como que é feito este? O sinal de madrugada. Certo. Sabe o mesmo sinal de quantidade que a gente fez? Só que agora a gente vai fazer assim, ó. Então vai ser boa madrugada. Boa madrugada. Aí um dedinho por vez aberto. Madrugada. Ok? Aí quanto mais treinar, mais rápido você faz. Boa madrugada. Agora como que eu falo? Prazer em conhecer você. Vamos lá. A mão
aberta, espalmada, encostada aqui, ó, perto do tórax, um pouco aqui acima, fazendo movimentos circulares aqui no peito. Este é o sinal de prazer, de gostar. E o próximo sinal, mão com os 4 dedos, mínimo, anelar, médio, indicador, tocando levemente o queixo. E ó, tá vendo? Eles estão abertos. Vai de outro não, ó. Ah. Conhecer. Conhecer. Este é o sinal de conhecer. Você encosta aqui no queixo. Conhecer. Então vamos lá. Prazer. Conhecer. Você. O sinal de você é a ponte para a pessoa. Você. Você. Então vamos. Prazer. Conhecer você. E aí você traz isso aqui na sua expressão, que você é muito prazeroso conhecer aquela pessoa que você gostou. Então, fale com os olhos aqui, com a sua expressão facial. Então, ok? Viram como ficou a frase? Bem legal, né? Agora vamos aprender o sinal de tchau. Esse é icônico. Tchau. A mão espalmada para frente, balançando de um lado para o outro. Tchau. Tchau. Então, prazer conhecer você. Tchau. E geralmente quando um surdo fala prazer conhecer você, você pode repetir prazer conhecer você, ou pode usar o sinal de também, que é os dedos indicadores, um encosta no outro. Também. Ou configuração em B, também. Então, prazer conhecer você. Também foi um prazer conhecer você. Então, a gente encerra a nossa segunda aula com o alfabeto manual, os números em libras e as primeiras salações. O que você vai fazer nesse momento? Vamos tentar desenvolver um diálogo. Tente aí que você sozinho em casa, repita os sinais para você aprender. Olha o sinal de aprender. Aprender e ir memorizando. Também, outra questão que você pode fazer. Veja o padrinho novamente e tente ir fazendo o seu nome, o nome dos seus familiares, o nome dos objetos que estão perto de você. Então, objeto. Pronto, aqui ó. Já fiz um. O que mais tem aqui perto de mim? Uma caixa. Então, C-A-I-X-A. E aí você vai praticando. E para você ver se a configuração tá correta, o que você pode fazer? Treinar de frente ao espelho, porque daí você consegue ter uma visão mais ampla e detalhada ali do sinal que você está fazendo. Daí você vai ver se você está entendendo realmente o que você está sinalizando ou não. Então aí agora eu peço para você, se estiver gostando da aula, deixe seus comentários aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida ou se tem algum conteúdo que você queira ver, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar analisando, vai estar revendo algumas questões e posteriormente trazendo mais conteúdo, mais novidades para vocês. Também eu peço para vocês se inscreverem no canal e curtir este vídeo, para que outros vídeos, outras publicações apareçam para você. Muito obrigada e até a próxima aula!